E aí, pessoal, sentiram saudades? Bom, estou de volta, depois de uma ausência aí de 2 semanas. Tudo mudou no Brasil, né? Tivemos as eleições, tive um monte de trabalho, viajei aí um trecho aí desse período, mas agora volto com o compromisso de ter um vídeo semanal ou mais do que um por semana, tá? Como vocês podem ver, estou um pouquinho de nariz entupido aqui, mas nada que nos atrapalhe. Bom, Bolsonaro foi eleito presidente da República. Como eu argumentei há 2 vídeos atrás, eu não acredito que acho que a eleição dele traz alguns desafios para o Brasil, sim, alguns riscos, sim, mas eu acredito que a nossa sociedade seja madura o suficiente. As instituições, a mídia, a sociedade civil é madura o suficiente para não fazer com que esse risco se torne uma ameaça real à nossa democracia que segue funcionando como tem funcionado aí desde o fim da ditadura. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que a gente não está sofrendo grandes riscos, ao menos não imediatos. O grande desafio que o Bolsonaro enfrenta, e isso que eu quero falar agora, o que o Bolsonaro tem que fazer para começar bem o seu governo. Tá? E o Brasil enfrenta um grande desafio nesse primeiro momento. É o desafio do ajuste fiscal. Tá? A gente está vivendo aí numa crise econômica, a gente, na verdade, vive uma lenta recuperação da crise. Né? O pior da crise ficou lá em 2016. Agora o emprego já está se recuperando, o PIB está crescendo levemente, só que é lento. É um processo que os investidores estão segurando os investimentos do país para ver se a gente de fato vai fazer as reformas necessárias para que eles possam confiar e investir, daí sim o país voltar a crescer. Tá? E o Bolsonaro, apesar de todas as críticas que eu mesmo tenho feito, fazia candidatura e continuo fazendo ao governo, agora que o Bolsonaro é presidente eleito e está começando a montar o seu governo, uma coisa ele tinha. O Paulo Guedes ali, como ministro da Economia, futuro ministro da Economia, delineou desde o início muito bem quais as principais prioridades que o governo tem que ter. E a primeira delas agora é a que mexe diretamente na crise fiscal do Estado brasileiro. O Estado brasileiro todo ano gasta mais do que arrecada. Dos gastos do Estado, mais de 90% são obrigatórios, determinados pela Constituição, e isso não para de crescer. Então, a dívida brasileira, embora o total da nossa dívida acumulada não seja tão grande assim para padrões mundiais, mas a trajetória da nossa dívida segue de forma explosiva. Ela está crescendo a cada ano. A proporção entre a nossa dívida e o PIB, a riqueza gerada anualmente, não para de crescer. Tá? E isso é um problema. Isso é um problema porque se nada for feito, daí sim o Estado brasileiro quebra. Não estamos quebrados ainda, mas vamos quebrar nos próximos anos se nada for feito. E o mais importante de se fazer agora, e isso o Paulo Guedes tem reconhecido muito bem, é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai dar o respiro necessário para que o Estado brasileiro não quebre e possa olhar outras prioridades, porque tem muita coisa importante para fazer pelo país. Estamos numa situação ruim em várias frentes, mas o primeiro lugar, a primeira coisa que precisa ser endereçada é essa reforma da Previdência. É aí que vai criar o ajuste fiscal necessário para o Estado brasileiro fazer outras coisas. Olha, o Michel Temer deixou uma proposta de reforma da Previdência para ser votada na Câmara, no Congresso, tá? Na Câmara e no Senado. É uma reforma imperfeita? Sim, é. É uma reforma que daqui a 5, talvez no máximo 10 anos, vai exigir nova reforma da Previdência? Sim, vai. Mas ela é o bastante para a necessidade de agora. Ela é o bastante para garantir que neste próximo mandato, neste mandato que o Bolsonaro terá, que ela não se torne uma questão urgente novamente. Tá? Então é uma reforma que já está aí, que faz mudanças importantes, como a mudança de idade para aposentadoria aí no INSS, como a equiparação da previdência do funcionalismo público ao do setor privado. Então ela tem coisas importantes e ela já é fruto de uma discussão no Congresso, já passou por comissões, ela está pronta para ser votada. Seria bastante importante se o próximo governo focar nessa proposta de reforma. O Paulo Guedes, em reunião aí com o Eduardo Guardia, o atual ministro da Fazenda, declarou, e isso na verdade não só agora, isso já vem sido falado há um tempo, que seria muito bom para o Brasil, sim, se essa reforma já fosse aprovada na Câmara, agora este ano, ainda pelo governo Temer. E, na boa, se o governo Temer fizer isso, eu entro na vaquinha para construir uma estátua dele em cada praça desse país aí, porque vai ter sido um governo curto, impopular, mas que conseguiu fazer muitas coisas importantes, sim, para o Brasil, sem visar aí a sua reeleição. Tá? Então, se o Temer conseguir fazer isso, ótimo. Isso já é um trabalho para a equipe do Bolsonaro começar uma tentativa de negociação junto ao Congresso, mas se não der também, tudo bem. Mas tem que ser um tema tratado já no período inicial do governo dele.
Tá? É a primeira prioridade. O risco do governo Bolsonaro agora seria se perder. Primeiro, se perder nas prioridades. Você tem várias pautas importantes. De alguma maneira, alguma atenção vai ter que ser dada também para outros temas, como segurança, por exemplo. Mas, junto ao Congresso, a aprovação da reforma da Previdência tem que ser a primeira prioridade. Prioridade econômica, porque a economia pode travar todo o resto. Se o Estado brasileiro quebrar, não dá para fazer educação, não dá para fazer segurança, não dá para fazer nada. Então, essa questão econômica do ajuste fiscal tem que ser endereçada e dentro dela é a Previdência que vai solucionar. Não é nem privatização. Privatização é importante, é bom para o Brasil, mas não resolve o problema. Não se deve perder tempo e gastar capital político discutindo privatização neste primeiro momento. Tá? Privatização dá um dinheiro num ano para o Brasil. Mas o nosso déficit primário, ou seja, o fato do Estado brasileiro gastar mais do que arrecada, vai continuar inalterado. Então, um ano você ganha algum dinheiro, mas no ano seguinte volta o mesmo problema como antes. Tá? Então, não, a privatização é importante sim, mas que fiquem aí para um segundo momento de discussão. Tá? Reforma tributária, que também é essencial para a economia brasileira deslanchar, também é. Mas uma reforma tributária mais profunda vai exigir também, primeiro, uma formulação bem de que projeto vai ser usado e vai ter que ser deixada para um segundo momento. Para agora, reforma da Previdência. E o grande risco aí é, que reforma? Eu considero que o mais prudente é focar na reforma já deixada pelo Michel Temer, pela equipe do Temer. Tá? Ela já está aí, ela é imperfeita, mas ela dá conta do problema pelos próximos anos e libera o Estado brasileiro. E já está aí, o Congresso já se habituou a ela, já sabe o que está dentro dela. Tá? Já existe até, antes do Congresso, existe uma resistência muito grande à ideia de reforma da Previdência. Até o papo de que a Previdência não tem déficit, isso hoje em dia já foi em larga medida superado. Há um consenso de que é necessário fazer a reforma da Previdência e o Congresso que virá no ano que vem, tudo indica que ele é mais favorável a uma reforma do que o atual. Então ela provavelmente é viável sim. Tá? Agora, se a equipe do Bolsonaro quiser fazer uma outra reforma, fica a dúvida. Ela vai ser uma reforma mais ambiciosa? O Paulo Guedes tem algumas ideias ambiciosas. A mudança do regime para o regime de capitalização, por exemplo, que é uma coisa que resolve o problema no longo prazo. O desequilíbrio no longo prazo, mas no curto prazo não resolve, pode até aumentar os gastos. Então também seria bom deixar para um segundo momento, para aquele momento daqui a uns mais de 5 anos aí, quando a pauta voltar. E esse é um ponto. Outro, o Armínio Fraga também surgiu com propostas. Há propostas ambiciosas que podem ser boas, mas se consideram que politicamente a atual é difícil, qual a chance de uma proposta mais ambiciosa que a atual passar? Vamos focar. O Bolsonaro está correto e o Paulo Guedes também está correto quando eles dizem, olha, uma coisa é a reforma econômica dos sonhos, outra coisa é o que é politicamente possível. Sim, é verdade, a gente tem que ficar no que é politicamente possível. Essa reforma é politicamente possível. Vamos focar nela. Outra ideia seria fazer uma reforma muito menor que essa. O Bolsonaro falou em aumentar, sei lá, uma reforma que propusesse um aumento de apenas 1 ano na idade mínima da aposentadoria. Agora, você vai ter toda essa briga para aumentar algo que durante o próprio mandato dele ele vai ter que discutir de novo, vai ter que trazer de novo para aumentar mais. Me parece um contrassenso, me parece que vai ser um paliativo muito ruim e que não vai inspirar confiança nenhuma nos investidores, porque dentro do próprio mandato dele, a crise fiscal vai continuar a pressionar o governo aí. Na minha opinião, portanto, reforma da Previdência é a primeira prioridade e dentre as possibilidades de reforma da Previdência, sim, seria ótimo ter mais ambiciosas, mas é improvável. Menos ambiciosas do que essa, corre o risco de serem muito poucos. Quer dizer que essa é obrigatória? Não, é possível ter uma diferente dessa que vá, mas essa já foi discutida, o Congresso já conhece, já foi aprovada em comissões, já é muito pasteurizada, já foi mutilada aí ao longo das discussões aí nos últimos anos. Mas é o que tem para hoje, é o possível. O Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, até especula que seria possível talvez passar este ano, e se fizesse seria magnífico. E se não der, que seja no primeiro trimestre do ano que vem. O próximo Congresso será sim favorável à reforma da Previdência. Essa é a nossa primeira prioridade, primeira necessidade. O mercado está aguardando isso. Feito isso, um sinal excelente para a economia, a gente vai poder ver o investimento voltando para o Brasil, a economia crescendo num passo mais acelerado, gerando mais empregos, que é o que a gente precisa, né? A população precisa sair dessa situação de pessimismo, de falta de esperança tão grande. Agora, para isso é necessário foco, e é necessário que o amadorismo de tantos da equipe do Bolsonaro e a briga por poder que a gente está vendo, e o próprio Bolsonaro, que demonstra um desconhecimento, um despreparo muito profundo nas questões econômicas. Outro dia mesmo falou em renegociação da dívida, um erro total aí que já o Paulo Guedes teve que vir corrigir. Não, peraí, não é isso que ele tava, não é isso que a gente está propondo, não.
O Bolsonaro tem que confiar agora na agenda do Paulo Guedes e não em outras vozes que estão ao redor dele, como o Onyx Lorenzoni, que parece querer sabotar a reforma da Previdência sempre que possível. Tem que realmente botar a autoridade dele junto do Paulo Guedes para fazer isso. Esse é um grande benefício que ele fará para o Brasil e, se fizer, começará o seu governo com o pé direito.